Puta, muito, Dom. Hoje, a realidade dos padres, a grande dificuldade de conciliação entre a vida de padre, a vida de administrador das coisas burocráticas e a vida espiritual, a vida de oração e tal, aquela coisa, né? O ofício de padre como padre, vida sacramental da comunidade, a vida como administrador, como alguém que tem que cuidar burocraticamente de uma paróquia, de alguma coisa, assim, seja de qualquer modo, e a vida espiritual, não é? Que ali corre o perigo de ser engolida pelas outras duas coisas, não é? Como que hoje o senhor percebe também como bispo, que aí é triplicado compromisso e tantas outras coisas, essa questão daquilo que seria o cerne, o principal núcleo da vida de todo ser humano, de alguém que busca Deus, que é a própria vida de espiritualidade, vida de oração, não ser engolida por tantas coisas que o próprio ofício pode trazer ali na frente, né? Existe uma frase que diz que o urgente atrapalha o importante, né? O essencial. Hoje fala-se muito em buscar o essencial, né? Às vezes a gente gasta muita energia hoje com coisas pequenas, né? E o essencial é o amor, né? Santa Teresinha gritava: descobri minha vocação. É o amor, é ser expressão de amor. Então, é uma dificuldade hoje, diante de tantas informações, priorizar as coisas. É o que o senhor está colocando. Porque a função tanto do padre como do bispo, qual é? Ensinar, santificar e governar. Esse governar aí toma um tempo tremendo, né? Mas é inerente à missão nossa. Eu me lembro, faz algumas semanas, que tinha um texto, né, na Liturgia das Horas de São Gregório Magno, que era um monge, depois virou papa. E ele falava assim, quando eu era monge, né? A gente tinha tudo muito bem disciplinado, as orações, né? Aí quando você está no governo de uma igreja, imagine, ou de uma paróquia, ou de uma diocese, né? Ele dizia, quantos são os compromissos, né? Então, o governo faz parte da missão. Não tem como dizer, eu quero ser padre, mas não quero governar. E a gente gasta muito tempo com as questões burocráticas. Depois, o ensinar, a pastoral, como o senhor falou, é o que mais dá prazer, né? É o que mais, assim, é bom ser bom pastor, né? E a parte espiritual, é lógico, sem dúvida, o essencial, né? Sem uma mística subjacente, a casa cai, né? Então, aí existe também uma tensão. Eu estou usando a expressão tensão, porque não é fácil falar do equilíbrio. O equilíbrio também mesmo, a virtude está no meio, mas esse meio não é estático, ele tem aquele movimento, né? O pêndulo. Então, é lógico que em alguns momentos, em situações, você vai ter que gastar mais tempo no governo. Outras situações, você vai certamente ter mais tempo para oração, né? E outras para pastoral, mas a oração tem que ocupar o espaço maior, é a centralidade, a Eucaristia, a oração e tudo mais, né? A palavra. Mas nem sempre esse equilíbrio é fácil. Por isso que eu costumo dizer que a vida é dinâmica, a vida pastoral, né? Ela oscila, tem os altos e baixos. As pessoas não sabem mais lidar, ou muitas não, perderam essa dimensão desse movimento. As pessoas hoje querem uma vida linear, sem sobressaltos. Ou, quando a gente visita um doente no hospital e o monitor cardíaco fica linear, morreu. Até o monitor cardíaco consegue distinguir, né? Quando tem vida, tem movimento para cima e para baixo, tem Tabor, mas também tem Calvário. É isso, a palavra de Deus está muito clara nesse sentido, né? Então, e também não dá para cair nesse dualismo preto ou branco. A vida é cinzenta. Se fosse tudo preto ou tudo branco, mas, na verdade, a maior parte das situações, elas são cinzentas, complexas, difíceis, não é assim tão fácil de ser resolvido. Então, exige um discernimento maior, aí entra a oração. Exige também a sinodalidade, aí entra o governo, o conselho, trabalhar com equipes, com conselhos, né? Na sinodalidade, e depois tomar tomada de decisão,
né? Então, para dizer, essa tensão existe, sim. Às vezes o governo rouba um tempo maior, mas aí cada um, né, tem que ter essa criatividade, de encontrar os seus momentos para oração, né? Para não deixar a oração de lado, para não esvaziar a missão, porque a missão é o que se vê, a oração é o que sustenta a missão, né? Então, mas na verdade, quando você está no governo, também não deixa de estar rezando, porque governar bem também agrada a Deus, e se você reza, você governa a partir também daquilo que é rezado, né? E quando você reza, você não está deixando de governar e de cuidar, você está ali oferecendo a Deus, como pastor, também a vida do povo. Então, essa tensão existe e não dá para fugir dela, por isso que vai exigir disciplina de cada um. Não tem uma receita, 33,33 para oração, para o governo e para a pastoral, né? Vai depender da realidade. Tem dia que você chega em casa, sai de casa às 7 horas e chega à meia-noite, né? Tem outro dia que você vai ter um tempo muito maior para rezar, para descansar, vai depender, a vida, as exigências vão surgindo, né? E acolher tudo com serenidade. A obra é de Deus, ele vai dar os meios para você realizar bem. Mas a mística subjacente é ela que sustenta o edifício. Uma coisa que eu estava pensando aqui, por exemplo, eu conheci pessoalmente o senhor ali num acampamento, né? E o senhor chega numa diocese, e hoje é a realidade das dioceses, de muitas no Brasil, com muitas expressões, né? É acampamento, é nova comunidade, são pastorais, são movimentos e tanta coisa ao mesmo tempo acontecendo e tudo, né? E pelo pouco que ali eu já tive a oportunidade de perceber, o senhor sempre se coloca muito presente, muito alegre, muito feliz com a vibração carismática da diocese e tantas outras coisas, não é? Como que é a percepção do Dom Luiz Antônio quando chega com tanta coisa diferente acontecendo? Às vezes o bispo ele pode olhar para uma coisa e dizer, isso aí eu simpatizo um pouco mais, isso aqui eu não simpatizo tanto, mas como encontrar esse caminho de entendimento da diocese como um todo, de tanta diversidade, de tanta coisa acontecendo, e manter um coração de pastor que vai além de um pensamento humano, de olhar, de perceber, até às vezes de se identificar ou não com o modo de pensar, com o modo de ser igreja, e manter ali, né, um báculo no meio das pessoas que consegue todo mundo tocar e ser feliz com essa vida do pastor e do bispo, né? Essa é a missão nossa, acolher essa diversidade de dons. Isso que enriquece a igreja, né? Eu encontrei em Itapetininga uma igreja muito viva, um povo muito vibrante, piedoso, orante, né? O acampamento, por exemplo, e tantas outras iniciativas que temos. É função do bispo acolher, primeiramente, estar junto, né, como pastor, né? É lógico que depois você tem um plano de pastoral, você tem um fio condutor, mas as expressões todas, né, são acolhidas, e eu procuro estar presente em tudo, né? Tendo como... O importante é manter o olhar em Cristo. Se desviou o olhar dele, a gente se perde, né? E depois, hoje, nós temos as orientações, né, do magistério, a igreja, os bispos, a nossa conferência episcopal, estamos trabalhando as diretrizes. Então, tudo isso pode ser vivenciado nas várias expressões que nós temos de movimentos pastorais, associações na igreja, comunidades, né, novas comunidades. E eu procuro estar presente. É mais ou menos isso. Olha, enquanto o senhor perguntava, eu pensei. Às vezes, isso acontecia muito quando eu era padre, né? Sou padre ainda, né? Mas só era padre, não era bispo. Você faz funeral, você faz batismo, você faz casamento e você celebra a Eucaristia no mesmo dia e visita, dá unção dos enfermos. Então, são 5 situações totalmente de alegria, de dor, de angústia, né? E você está ali.
Eu não posso dizer, não, eu já fiz um funeral hoje, então agora eu não vou fazer, eu não vou lá no batizado, no casamento. Né? Então, é para dizer que a vida é muito dinâmica. Às vezes, no mesmo dia, você enfrenta várias situações. Né? E ali você tem que estar como pastor também. O padre tem que estar como pastor, ou cansado ou não, ele tem que estar ali presente, né? Acolhendo. Acho que o primeiro caminho é acolher. Igreja acolhedora. E depois, né, as coisas vão acontecendo naturalmente, é lógico, mantendo a comunhão, né, a diversidade, mas na unidade, né, mantendo a comunhão, mas isso tudo enriquece a igreja. Cada comunidade tem sua identidade, cada diocese tem sua identidade. Então, eu não sou assim de chegar com rupturas. Mas é o meu jeito de ser. Negócio, cada um tem o seu jeito de ser, né? Então, é bom estar com o povo. Eu gosto de estar com o povo, né? Eu gosto. Então, por isso, quando eu vou nos eventos, eu já vou lá, né? Procuro estar junto ali, né, se fazer presente. Mas cada um tem o seu jeito de ser. Gostou desse corte do nosso podcast Sacristia? Olha só, primeiro, inscreva-se no canal do Santo Flow. E aqui, olha, 2 cards que vão te levar também para outros cortes desse podcast maravilhoso aqui, o Sacristia. Tantos convidados já passaram por aqui, ó. Clica aqui, aproveita, vai lá.